Olá, meninos e meninas. Eu sou Isabel. Vamos continuar os estudos a respeito de crase, não é? Então, para a gente lembrar, a gente sabe que crase é a junção de uma preposição a que foi pedida por um verbo, por um substantivo ou por um adjetivo, né? Que vai se juntar a um outro som de a. Então, o a, preposição, vai se juntar a um outro a. Esse a pode vir de um artigo definido, que acompanha um termo substantivo feminino, né? Pode ser a redução do pronome demonstrativo aquela, e pode ser também a primeira sílaba dos demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquela e aquilo. Então, é um a com outro a. Ao invés de eu escrever os dois a's juntos, aquela, eu coloco um a só e o acento para indicar que ali tem dois a's colocados. Não é assim que é crase? Pois é. Hoje eu vou mostrar para vocês casos especiais em relação a essa acentuação. Não é assim exatamente, não são exceções, mas são desdobramentos dessa regra. Então, vamos começar pela questão das locuções com núcleo feminino. Isso é uma regra geral. Sabe aquela regra de acentuação das proparoxítonas? Toda proparoxítona é acentuada? Pois é. Essa regra de acentuação, também, essa regra geral, também a gente encontra aqui com crase, né? Todas as locuções que tiverem um núcleo feminino vão vir acentuadas, independente de qualquer termo anterior. Então, mesmo que a locução, e aí seja ela adverbial, adjetiva, prepositiva, conjuntiva, não importa. Se essa locução tiver núcleo feminino, ela vai vir acentuada independente de a palavra anterior ser um verbo, ser um substantivo, ser um adjetivo, não importa. Essa locução pode estar começando frase, ela vai vir acentuada, tá? Então, alguns exemplos eu trouxe para vocês. Olha, a caneta é acentuada. Ele fez a prova a caneta, né? Então, a caneta vai ter acento. Por quê? Porque caneta é um nome feminino. Se você faz a prova a lápis não tem acento. Por quê? Porque lápis é palavra masculina. Tá legal? Aí, existem alguns autores que eu acho que é para complicar o caso, sabe? Para se valorizar como grande teórico, né? Porque, reparem, uma regra geral é tão bom na língua, né? Porque evita erros de quem escreve, né? Se toda locução com núcleo feminino levar o acento indicativo de crase, ninguém mais vai errar nessas locuções, não é? Mas existem alguns teóricos mais tradicionais que ficam inventando moda, então dizendo o seguinte: olha, vocês já devem ter escutado isso ou ter lido isso. A locução adverbial vai ter acento se você puder no masculino colocar o artigo. Então, por exemplo, você fez a prova com a caneta, você fez a prova com o lápis, né? Então você teria preposição mais artigo. Mas com a conjunção, com a preposição a, você não diria eu fiz a prova ao lápis, então você não deveria colocar a caneta. Isso é um erro. Por quê? Porque a língua tem muitas regras, como vocês já sabem, né? Porque eu já disse isso aqui algumas vezes. A língua tem regras que são convenções. Muitas regras partem de analogias, sim, de comparações, mas muitas regras são apenas convenções. Então, se convencionou que com os núcleos femininos nós temos o acompanhamento do artigo a. E com os núcleos masculinos não existe a colocação do artigo definido o. Então, a gente não tem que olhar nada disso, se o masculino tem artigo ou não tem artigo. O que a gente tem que olhar é: o núcleo feminino tem acento, o núcleo masculino não tem acento, tá? Por que eu estou falando com essa autoridade? Por causa do acordo ortográfico. Segundo o novo acordo ortográfico, essa regra é uma regra geral. Inclusive a palavra à distância, que eu coloco aqui também, ó, eu coloco a caneta e a lápis, a caneta com acento, a gasolina e a álcool, a gasolina com acento, a tinta e a óleo, a tinta com acento. Por quê? Núcleos femininos. Caneta, gasolina e tinta são palavras femininas. A medida que,
Medida é uma palavra feminina, né? A frente de, como essa aqui, frente, é uma palavra feminina, né? Barco à vela, ensino à distância, venda à vista. Repara, a prazo não tem acento, porque prazo é masculino, tá? Ensino à distância. Existem teóricos que dizem o seguinte: a distância, se essa distância estiver determinada, vai ter o acento. Então, ele assistiu ao show à distância de 10 metros. Então, a distância está determinada, coloca o acento. Agora, ele faz aulas com tecnologia de ensino à distância. Distância não está determinada, não tem acento. Antigamente, existiam essas duas possibilidades. Existiam teóricos que defendiam a colocação do à distância na regra geral e outros não, né, de manter isso como uma exceção. O acordo ortográfico acabou com essa história de exceção e diz claramente, inclusive colocado no exemplo, que a distância vai ter acento, com quantidade determinada ou não. Então, ensino à distância tem acento. Qualquer locução que comece com preposição a e tenha núcleo feminino vai levar o acento indicativo de crase, tá? Então, é uma regra fácil de gravar. É uma locução, começou com a preposição a, o núcleo é feminino, pronto. Às pressas, vai ter acento? Vai. A pé, vai ter acento? Não, pé é masculino. À noite, vai ter acento? À noite eu te vejo. Vai, noite é feminino. E assim por diante. Tá legal? Bife a cavalo, vai ter acento? Não, cavalo é masculino. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo. Antes de substantivos masculinos, quando estão subentendidas as palavras moda ou faculdade ou empresa, escola e análogos, né? Em relação à palavra moda, a gente não vai ter assim grandes complicações. Por quê? Porque é a mesma regra de antes. É a mesma regra dessa aqui. O que acontece é que a palavra moda, como a locução ficou uma locução muito grande, o povo tratou de diminuir, né? A mesma coisa que aconteceu com em estado de alerta, que virou em alerta e que depois virou só alerta, né? Mas é advérbio, não tem plural, fica no singular o tempo inteiro, né? Então, uma locução era muito grande, uma locução adverbial de modo, né? Em estado de alerta, virou só alerta. Então, essa transformação das locuções muito grandes em palavras menores, isso faz parte da língua, né? Faz parte da agilidade da língua. Isso é uma constante. Da mesma maneira, as pessoas, ao invés de dizerem, ele escreve a moda de Rui Barbosa, passaram a escrever, ele escreve a Rui Barbosa. Pronto. Então, a crase acontece justamente porque existe uma locução que é a moda de com o núcleo feminino, que é a palavra moda. Com o tempo, a moda de virou só a fulano de tal. O moda e o de sumiram, mas a regra permanece. Então, ele escreve a Rui Barbosa, não é uma exceção porque Rui Barbosa é uma palavra masculina. Não, não é uma exceção, é a regra. Ele escreve a moda de Rui Barbosa. Só que as palavras moda e de, sumiram da língua. Ficou só a preposição, o artigo, né? E o nome próprio, tá? Então, a gente vai ter isso quando significar a moda de, a gente já sabe que vai ter acento também, tá? O outro exemplo, o governo não fez concessões à Ford. Aí a Ford, porque está subentendida também a palavra fábrica. Então, o governo não fez concessões à fábrica Ford, fábrica subentendida aqui, tá bom? Vamos seguindo. A gente tem agora, aqui, os nomes de lugar, né? Topônimos. Então, tudo que for ônimo significa nome, tá? Então, isso daqui, deixa eu ver aqui a minha tinta. Esse ônimo aqui significa nome, tá? Então, sempre que vocês virem sinônimo, antônimo, parônimo, hiperônimo, sempre que vocês virem esse ônimo
Ônimo em grego significa nome. Então, um topos. Ônimo, topos significa lugar. Topônimo, nome de lugar. Sinônimo, nome igual. Antônimo, nome contrário. E assim por diante. Hiperônimo, nome mais abrangente. Hipônimo, nome menos abrangente. E assim por diante. Tá legal? Então, o que acontece quando a gente tem os nomes de lugar? Ora, nomes de lugar podem vir ou não acompanhados de artigo. Tem nomes de lugar que vêm acompanhados de artigo feminino, tem nomes de lugar que vêm acompanhados de artigo masculino, plural ou singular, e tem nomes de lugar que não vêm acompanhados de artigo nenhum. Como é que a gente sabe disso? Pelo uso. A gente vai lendo, a gente vai escutando, a gente vai viajando, vai escutando as pessoas falarem, usarem, vai lendo. Não tem outro jeito, não tem uma lista, né? Então, por exemplo, a gente vê Rio de Janeiro, a gente vê o Rio de Janeiro, né? São Paulo, a gente não fala a São Paulo ou o São Paulo, a gente fala São Paulo. Bahia, a Bahia. Curitiba, sem artigo, né? Então, a gente já vai vendo, pelo nosso conhecimento de mundo, que existem lugares que as Alagoas, né? Pode ter as Alagoas, pode ter só Alagoas, né? Então, existem os nomes de lugar que pedem artigos no plural, femininos, masculinos, pedem os dois, de maneira facultativa. Então, o que a gente tem que pensar é, a preposição é obrigatória. Vem do verbo, vem do adjetivo, vem do substantivo, né? Ou do advérbio. Então, a preposição vai ter que ser obrigatória. Se o nome de lugar vier acompanhado de artigo, vai ter o acento. Se não vier acompanhado de artigo, não vai ter o acento. Então, repararam que não é uma regra, uma exceção? Não, é só um desdobramento da regra inicial. Então, olha, verbo ir, vou à Itália. O verbo ir exige preposição a, não é? A gente já falou sobre isso. Quem vai, vai a. Pronto, assunto velho, né? Quem vai, vai em, isso é popular. Na norma padrão, quem vai, vai a. Aí a gente pensa, então a preposição a é obrigatória, né? O verbo pede a preposição obrigatória a. Aí a gente vê artigo, Itália. Normalmente Itália é um nome que é acompanhado por vogal. Como é que a gente faz isso? Faz uma frase. Diz assim, é um lugar bonito, porque é nome de lugar, né? Então, é um lugar bonito, um predicado. Aí você faz, a Itália é um lugar bonito. Você usaria o artigo? Usaria o artigo. Então, Itália vem acompanhado de artigo. Uma outra maneira, o verbo gostar, que pede preposição de. Gosto da Itália. Pronto, vem acompanhado de artigo. Se vem acompanhado de artigo, o acento é obrigatório. Então, quem vai, vai a Itália, pronto, juntou a preposição com o artigo, fez o acento. Eu vim da Itália, também a gente pode pensar dessa maneira, né? Muda a preposição. Então, quem vai, vai a, quem volta, volta de, né? Então, volta de, só preposição, sem acento. Volta da, vai colocar o acento, porque da é preposição mais artigo, né? Eu tenho certeza que nessa hora vai ter aluno cantando musiquinha, porque uma porção de gente conhece musiquinha, de que eu tenho, com a minha cabeça horrorosa, eu nunca lembro, mas é quem vai, vai de, craseia pra quê? Tem umas coisas assim, né? Eu tenho certeza que vocês estão cantando a musiquinha agora aí na cabeça de vocês. Mas a regra é exatamente essa, é você verificar se tem preposição e tem artigo. Tem preposição, tem artigo, você acentua, acabou. Só tem preposição, não vai ter acento, né? É o caso do exemplo 2. Vou a Portugal. Por que não tem acento? Você diz assim, gosto de Portugal. Você não fala gosto da Portugal, gosto do Portugal. Você fala gosto de Portugal. Portugal é um país bonito. Vim de Portugal, voltei de Portugal. De só é preposição. Então, só é preposição, não tem acento. Ó, só tem preposição, não tem artigo. Então, só tem preposição, não tem acento. Tá legal? O outro caso que eu trouxe para vocês é antes da palavra casa. Embora casa seja um substantivo feminino, e aí a gente pense logo, então vai ter artigo, vai ter acento sempre, não é bem assim. Quando a gente fala da nossa própria casa, a gente não usa artigo. Reparem só, vamos usar a preposição em, que é uma preposição que a gente usa no dia a dia, para vocês perceberem de maneira mais rápida.
Quando você fala assim, ih, esqueci, sei lá, o papel, esqueci o documento em casa, né? Você fala assim, vou dar um pulinho na casa e já volto. Ou você fala assim, vou dar um pulinho em casa e já volto. A gente fala, vou dar um pulinho em casa. Repara, não é na casa. Não é preposição na, em mais artigo a. É só preposição. E aí, quando a gente usa a preposição da norma padrão, que é o a, né? Vou dar um pulo à casa, né? Vou à casa e já volto. Esse a é só preposição, não vai ter artigo. E aí não vai ter acento. Quando for a casa dos outros, vai ter preposição e vai ter artigo. Por exemplo, deixei o documento lá na casa da Maria. Vou dar um pulinho lá na casa da Maria. Ó, vou dar um pulinho na casa. Não é vou dar um pulinho em casa. Repararam? Então, essa é a lógica. Quando é a própria casa do falante, não tem artigo, portanto, não tem preposição. Quando é a casa dos outros, ou quando casa está sendo usada de maneira metafórica, aí a casa dos 60, a casa dos 40, né? Ou então a casa dos Oliveira, a casa dos Albuquerque, né? Então, quando a palavra casa está sendo usada de maneira metafórica, vai ter preposição e vai ter artigo. Quando for a própria casa, de maneira denotativa, não vai ter artigo. Então, olhem só. Quando tem acepção de lar, morada e não vem acompanhada de algum termo restritivo ou modificador, a palavra casa não é antecedida de artigo. Quando a gente diz assim, a casa de Maria, é esse termo modificador, de Maria. Quer dizer, quando o termo casa está especificado, a gente vai ter que colocar o artigo. Se não, não, né? Então, olhem só. Fui à casa apanhar os documentos do carro. Esse a é só preposição. Por quê? Porque a gente pode substituir pelo em. Olha só, fui em casa apanhar os documentos do carro. Então, é só preposição. Se é só preposição, não tem acento. Uso informal, fui em casa apanhar os documentos. Só para a gente fazer o paralelo, é só preposição, tá bom? A palavra casa, porém, vem precedida de artigo quando significa edifício, prédio, estabelecimento comercial, dinastia, ou quando se refere a qualquer instituição da sociedade. Ou sociedade. O exemplo, fui à casa de Maria apanhar os documentos. Então, você foi na casa de Maria. Em preposição a mais artigo a, vai dar o a acentuado. Assim como fui na casa, preposição em mais artigo a. Tá legal? Fácil também, não é? Fácil também. Agora o quinto. O item 5 está assim, olha. Antes do pronome relativo a qual. Ora, eu sei que antes do pronome relativo que, cujo, quem, não tem acento. Por que não tem acento? Porque antes de quem, cujo, que, não tem artigo, né? Agora, antes de a qual, tem artigo. Esse azinho aqui do a qual é artigo. Então, se eu tenho uma preposição obrigatória, vinda de um verbo, de um substantivo, etc., e soma com esse azinho do a qual, vai ter acento, tá? Então, olha só. A menina a qual me refiro é muito estudiosa. Por que esse a tem que estar acentuado? Porque esse a é o objeto indireto do verbo referir. Ó, quem se refere a alguma coisa. Ele se referiu a quê? A menina. O pronome relativo é um pronome que substitui o termo imediatamente anterior, né? Então, esse a qual significa a menina, que é o objeto indireto do referir. Então, tem que ter preposição. O verbo pede preposição. A qual começa com artigo, na hora, então, que junta a preposição pedida pelo verbo com o artigo qual, pronto, vai ter o acento indicativo de crase. Tá legal? Agora, o sexto aqui, que é o pronome de tratamento senhora. Ora, os pronomes de tratamento não vêm acentuados, porque antes de pronome de tratamento a gente nunca vai ter ocorrência de crase. Por quê? Porque os pronomes de tratamento, embora comecem, muitos deles, né, com os pronomes possessivos vossa, vossa senhoria, vossa majestade, vossa eminência, vossa excelência, né? Então, por mais que esses vossas todos sejam
pronomes possessivos, é uma praxe da língua que não se use artigo, já que você está usando aqueles pronomes de tratamento para se referir à pessoa com quem você está falando. E aí você não usa o artigo para se dirigir à pessoa diretamente, né? Você usa o artigo para falar sobre alguém, mas não com a pessoa, né, que está na sua frente. Então, antes dos pronomes de tratamento, de maneira geral, a gente não tem o uso do acento, tá? Agora, abre-se uma exceção, aí sim é uma exceção para o senhora, porque com o senhora a gente usa artigo. A gente diz assim para o outro: a senhora já ouviu falar de tal livro? A gente não diz senhora ouviu falar, né? A gente usa a senhora ouviu falar. Então, a gente usa o artigo antes do pronome de tratamento senhora, tá? E aí vai ser acompanhado por artigo. Olha, ele explicou o caso à senhora, né? Então, esse senhora aí é um pronome de tratamento que, com uma exceção, vem acompanhado de artigo. Os pronomes de tratamento com vossa, inclusive você, que é vossa mercê, né? E aí se juntou para fazer o você, a primeira sílaba e a última sílaba, né? Vossa mercê, se juntou para fazer você, né? Então, até o você e os vossas todos, nenhum deles vem acompanhado de artigo, então, antes deles, não tem nunca o acento indicativo de crase, tá? Mas no caso do senhora tem. Quem explica alguma coisa a alguém e a senhora, tá bom? Os pronomes de tratamento iniciados por pronomes possessivos não vêm antecedidos de artigos, portanto, não ocorre crase antes deles, tá bom? Ele explicou o caso a vossa excelência, só a preposição pedida pelo verbo explicar. Tá? A vossa excelência não vem antecedido de artigo, ok? Bom, para a gente terminar, a palavra terra. A palavra terra é muito fácil. Tá? Por que ela é muito fácil? Porque a gente vai acentuar sempre, porque a gente sempre antes de terra vai usar o artigo definido a. Mas tem um caso, umzinho só, em que a gente não se usa o artigo, e aí não vai ter acento, tá? Quando isso acontece? Quando a gente tem num contexto marítimo, aí a gente já pensa navio, mar, terra, né? Então, nesse contexto aí marítimo, o terra é o contrário de bordo. Então, por exemplo, os marinheiros estão em bordo, eles estão a bordo. E aí eles vão descer em terra, eles vão ficar em terra. E aí eles vão descer a terra. Tá? Eles não vão descer na terra. Na terra, né? Eles não vão botar o pé na terra, né? Então é o contrário de bordo, é estar no mar, estar em mar e estar em terra. Tá? Só nesse contexto, terra não é acentuado. Nos outros contextos, terra vai ser acentuado. Então, olha, voltou à terra onde nascera. Né? Quem volta, volta a algum lugar. Olha aqui a preposição. E aí a terra em que nascer é uma terra específica, vai ter o acompanhamento do artigo definido e, portanto, vai ter o acento. O agricultor tem apego à terra, e aí é a terra que planta, né? A terra denotativa, é terra mesmo, né? Então, apego a terra, também definida, a gente sabe qual é a terra, né? É a terra de plantar, então a gente vai ter aqui esse uso do acento indicativo de crase. Quando, porém, a palavra terra opõe-se à palavra bordo, é considerada indeterminada e não admite artigo e, portanto, não admite crase. Então, logo que o navio aportou, os marinheiros desceram à terra. Eles estavam em bordo e agora estão em terra. Tá? Eles desceram à terra. Esse a é só preposição e aí não vai ter acento algum. Tá bom? Quer dizer, casos fáceis de gravar. Não tem nenhum caso aqui cabeludo, tem isso? Então, agora é com vocês, gente. Decorar mais esses casinhos aqui e fazer exercícios, fazer as questões. Ok, então, até a próxima.